Ora, então o meu nome é Gonçalo e eu estou aqui hoje para vos contar uma história. Portanto, a história do Cool Farm, uma startup portuguesa. E porquê startup? Portanto, parece que é a palavra da moda. Por que não empresa? Portanto, segundo Paul Graham, a diferença entre uma startup e uma empresa normal é a vontade, a ambição e a capacidade de crescer de forma absolutamente rápida. Portanto, isto só é possível se uma startup respeitar dois critérios. Portanto, em primeiro lugar, tem que ter um produto ou um serviço que tenha a capacidade de chegar a todo lado, portanto, ser global. E, em segundo lugar, tem que ter os meios para fazer isso acontecer. Ou seja, tem que ser capaz de chegar ao cliente. Vou-vos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu abria um cabeleireiro na minha rua, lá em Coimbra. Portanto, obviamente, toda a gente, ou quase toda a gente, precisa de cortar o cabelo, portanto, cumpria o primeiro critério, mas duvido que alguém viesse da China só para cortar o cabelo, portanto não cumpria o segundo critério. Não é, portanto, de admirar que, de uma forma geral, as startups andam de mão dada com a tecnologia, porque a tecnologia em si acaba por ser um veículo de globalização, de internacionalização, e o Cool Farm não é exceção. Portanto, o que é o Cool Farm? Ora, o Cool Farm é um sistema inteligente de controle de estufas. Portanto, de uma forma muito simples, nós colocamos um Cool Farm numa estufa e ela transforma-se numa espécie de robô que é capaz de controlar o crescimento das plantas de forma saudável. Isto só é possível porque o Cool Farm está ligado à cloud, portanto, aquela entidade transcendente. E é aqui que a magia acontece. Portanto, o Cool Farm tem a capacidade de ir buscar dados de estufas de todo o mundo e, após fazer a agressão destes dados, recorre a algoritmos de inteligência artificial para aprender a crescer as plantas. Ou seja, o Cool Farm consegue, de facto, aprender a fazer agricultura. Ora, o Cool Farm foi pensado para ambientes urbanos, portanto, estufas no meio da cidade, e foi pensado para estufas hidropónicas. Portanto, já agora, não sei se há aqui alguém que não saiba o que é hidroponia, eu espero que não saibam, para eu poder explicar, porque senão depois não tenho tempo. Portanto, a hidroponia, no fundo, é a cultura de plantas sem terra. Ou seja, aquilo que acontece normalmente na terra é que os micro-organismos vão partir a matéria orgânica em nutrientes. Os nutrientes dissolvem-se na água e as plantas vão absorver os nutrientes através da raiz. Portanto, o que acontece na hidroponia é que nós acabamos com o intermediário, portanto a terra desaparece, nós colocamos os nutrientes diretamente na água e alimentamos a planta. Portanto, isto pode parecer um bocadinho futurista, um bocadinho ficção científica, mas na verdade a hidroponia é uma técnica de agricultura extremamente antiga, já era praticada 2000 anos antes de Cristo, os maias usavam, os aztecas, e há até quem acredite que os jardins suspensos da Babilónia eram jardins hidropónicos, mas isso aí já não podemos validar. Ok, hidroponia. Porquê? Portanto, na verdade é muito simples. Atenção, no Cool Farm ninguém tem nada contra a cultura em terra. Portanto, a hidroponia veio um bocadinho por necessidade, porque a hidroponia tem uma série de vantagens, de mais-valias em relação à agricultura em terra e que vem muito em contra com a nossa filosofia de cultura urbana portanto, dada a conjectura atual, a necessidade de poupar recursos, portanto, temos aqui então as mais-valias. Portanto, pode poupar até 10 vezes mais água de uma cultura em terra. Porquê? Porque temos um circuito fechado de água e, portanto, a água está sempre a recircular e, portanto, não há grandes desperdícios. As plantas podem crescer até 2 vezes mais depressa. Obviamente isto depende do tipo de planta, depende das condições. Podemos colocar mais plantas num espaço mais pequeno, ou seja, temos uma maior densidade de plantas, em parte porque nós podemos ter sistemas verticais, ou seja, podemos colocar as plantas em sistemas verticais de crescimento. Temos muito menor incidência de pragas e doenças, em parte porque não há terra, e isto também resulta num uso muito menor de fitofármacos e outros químicos que obviamente nunca são desejáveis. Temos controle total sobre os nutrientes, obviamente em termos de saúde isto é fantástico, nós sabemos exatamente o que estamos a dar à planta, portanto sabemos o que estamos a comer. E, portanto, e na minha área, eu sou engenheiro, peço desculpa. Portanto, obviamente, um sistema hidropónico dá muito mais facilidade em termos de controle sensorial. Porquê? Porque a terra atua como tampão, portanto, na terra as coisas variam muito mais devagar e o controle torna-se muito mais difícil. Então, mas vamos começar do início, então. Vamos ao início da história da Cool Farm.
Portanto, a Cool Farm nasceu em minha casa, eu gosto de cozinhar. Atenção, não quer dizer que eu saiba cozinhar, eu gosto de cozinhar. E, portanto, tenho uma série de plantas na varanda que uso para fazer várias coisas, ervas aromáticas, malaguetas, morangos silvestres. E um dia calhou em conversa com o João, que hoje em dia é um dos sócios da Cool Farm. Ele estava-se a queixar que também gostava de ter plantas em casa, também gostava de ter coisas frescas para cozinhar, mas não pressionava da agricultura. E, de uma forma geral, todas as plantas que entravam em casa dele acabavam por morrer. E eu pensei, ok, eu se calhar era capaz de criar um sistema capaz de crescer plantas sem qualquer intervenção do utilizador, portanto, à prova de falhas. E foi assim, portanto, foi nesse instante que nasceu o Cool Farm, portanto, foi assim que tudo começou. Nós pegámos numa caixa do IKEA, pegámos num Arduino, meia dúzia de sensores e construímos o nosso primeiro protótipo, que funcionou. E isto esteve a funcionar durante um ano, portanto, nós durante um ano fartámos de comer alfaces, acrescentámos mais sensores, o software obviamente foi se tornando cada vez mais complexo, a equipa foi crescendo e chegámos a uma altura em que nós nos apercebemos que de facto tínhamos algo que era interessante, que funcionava e que provavelmente havia muito mais gente que gostaria de ter isto nas suas casas. Portanto, e foi assim que nasceu a ideia de transformarmos aquilo que era um projeto, um pet project, numa empresa. A partir desse momento tornou-se rapidamente claro que nenhum de nós percebia nada de negócio, ninguém sabia o que é que estávamos a fazer. Portanto, nessa altura nós éramos 4, tínhamos 2 designers e 2 engenheiros e, portanto, tivemos necessidade de procurar ajuda para, de facto, transformar isto num negócio sustentável. E foi assim que decidimos inscrever no Lisbon Challenge, um programa de aceleração de startups em Lisboa. Já agora não foi assim, nós decidimos. Basicamente, o João inscreveu-nos. E num belo dia de abril o João liga-me e diz assim: olha, lembras-te daquele programa de aceleração em Lisboa em que eu te falei, íamos nos inscrever? Tenho uma vaga ideia. Pronto, faz as malas, fomos em Seites, daqui a uma semana vamos para Lisboa. E pronto, quer dizer, o meu coração parou. Posso-vos dizer que até hoje deve ter sido das escolhas mais difíceis que tive a fazer no âmbito do Cool Farm. Portanto, de um lado tinha a possibilidade de seguir com a minha vida estável, estava tudo planeado, tinha os objetivos traçados. Por outro, portanto, sair da minha zona de conforto, começar uma coisa completamente nova, um projeto novo, uma ideia nova, sem fim à vista e sem fazer a mínima ideia de onde é que aquilo poderia ir parar. Portanto, acho que é óbvio o que é que eu escolhi. Não me arrependo, foi fantástico. Foram 3 meses fantásticos. Conhecemos startups de todo o mundo. Interagimos com pessoas de várias áreas do negócio que nos ajudaram a crescer, no fundo, o nosso conceito de Cool Farm e que o ajudaram a transformar naquilo que o Cool Farm é hoje em dia, portanto, uma empresa. Portanto, foi durante o primeiro mês de aceleração que nós construímos o nosso segundo protótipo. Portanto, agora já era uma coisa mais a sério, já tinha um ar mais profissional, tinha muito mais tecnologia, mas mais importante do que isso, para termos um produto não basta ter uma ideia fantástica, é necessário ter uma ideia fantástica que as pessoas queiram comprar. E, portanto, este produto foi feito não só com o nosso input e com aquilo que nós víamos que era o Cool Farm, mas também com as ideias e com os problemas dos nossos potenciais clientes. Portanto, o segundo protótipo marca uma posição importante no Cool Farm, porque até aí tinha sido tudo feito por nós, para nós, como nós queríamos, sem termos quaisquer perspectivas de mercado ou o que é que as pessoas de facto queriam ou podiam comprar. Portanto, no entanto, havia aqui um problema. Portanto, nós, durante o Lisbon Challenge, tínhamos sessões com mentores de várias áreas de negócio quase diariamente. E havia uma nota constante. Portanto, toda a gente nos dizia que nós tínhamos uma ideia fantástica, que tinha enorme potencial, mas que pensavam que, de facto, o mercado em geral não estava preparado para um produto como o Cool Farm. Ou seja, as pessoas ainda não querem ter uma coisa destas em casa, ou não podem, não há condições, e isto para nós destruir-nos, quer dizer. Era o nosso sonho, era a nossa ideia, e basicamente a sugestão que nos faziam era: vocês podem embrulhar isso uma coisa mais industrial, a tecnologia é a mesma, e vocês vendem para um segmento diferente. Pronto, isso para nós era destruir o nosso sonho, destruir a nossa visão, era algo que nós não nos imaginávamos a fazer, e durante muito tempo nós fomos fazendo conta que não ouvíamos, continuámos a fazer o nosso trabalho. Até que a dada altura percebemos, quer dizer, nós estávamos ali para aprender, estávamos ali de facto para trazer algo novo, aquelas pessoas obviamente sabiam coisas que nós não sabíamos e nós decidimos abraçar esse novo conceito,
Portanto, mergulhámos nessa nova etapa e acabámos por sair do Lisbon Challenge com um plano, um modelo de negócio completamente vocacionado para a área industrial. Tivemos uma aceitação espetacular por parte dos potenciais clientes, portanto, clientes industriais, estufas hidropónicas. Portanto, e tínhamos o nosso caminho traçado e a aceleradora cumpriu o propósito, ou seja, a nossa empresa levantou voo. Portanto, o Coolfarm passou então a ser um produto industrial, tanto um bocadinho na onda daquilo que eu falei no início. Portanto, temos um produto que entra em estufas hidropónicas industriais, portanto, estamos a falar o tipo de estufa que normalmente serve centros comerciais. No caso das estufas urbanas, estamos a falar de estufas que tipicamente servem mercado local, por exemplo, a mercearia da esquina, o restaurante. Portanto, estamos a falar de algo que ainda não é muito popular em Portugal, mas começa a aparecer um bocadinho por todo o mundo. Portanto, e nós identificamos muito com esse movimento da agricultura urbana, portanto, o trazer produtos frescos de qualidade para perto das pessoas. Portanto, não faz sentido estarmos, por exemplo, em Portugal a importar alhos da China ou coisa que o valha. Portanto, e foi assim que concluímos o Lisbon Challenge, mais ou menos. Na verdade, o Lisbon Challenge acabava com uma apresentação para os investidores. Como devem imaginar, portanto, a ideia de uma startup é arranjar dinheiro, porque obviamente nem só de sonhos e esperanças se faz uma empresa. E, portanto, o Lisbon Challenge culminou em 2 dias de apresentação a investidores. Tínhamos 300 pessoas, tínhamos um painel internacional de investidores. Foi bastante estressante, como devem imaginar. Portanto, nós tínhamos 3 minutos no máximo, portanto cortavam-nos o microfone, em que nós tínhamos que passar toda a informação que tínhamos desenvolvido no espaço de 3 meses. Ou seja, o que é o Coolfarm, para que é que funciona, para que é que serve, como é que funciona, quem são os clientes, como é que vamos vender, quanto é que vale o mercado. Portanto, havia uma série de perguntas que tinham que ser respondidas naquele espaço. E pronto, foi uma verdadeira aventura, quer dizer, o trabalho de chegar à apresentação final, o que é que se vai dizer, portanto foi tudo pensado de forma cirúrgica e correu muito bem. Portanto, tivemos boa aceitação por parte do público. Nesse dia demos início a várias relações com vários investidores, nacionais e internacionais. Portanto, acho que de facto cumprimos aquilo a que nos propusemos. Portanto, foi de facto um sucesso. Ainda, portanto, na reta final do Lisbon Challenge, foi-nos atribuído um prémio da UK Trade and Investment e foi nesse seguimento que nós fomos passar 2 semanas a Londres. Portanto, basicamente eu e o João voltámos a fazer as malas e lá fomos nós para Londres conhecer potenciais clientes. Tivemos na Google Campus, tivemos numa aceleradora em Londres chamada The Bakery, onde tivemos feedback fantástico sobre marketing. Falámos com vários consultores da área de tecnologia na agricultura. Portanto, foi uma experiência verdadeiramente enriquecedora. Já agora, numa perspectiva de globalização, o nosso mercado não está em Portugal, está em todo o mundo e, portanto, obviamente é necessário uma pessoa ir lá fora, falar com as pessoas, conhecer a realidade, porque, obviamente, embora as pessoas sejam o mesmo tipo de cliente, são pessoas completamente diferentes, portanto, e a reação, as necessidades que têm são completamente diferentes, portanto, e é necessário uma pessoa viver isso, falar com as pessoas e perceber qual é o feedback. Portanto, há 2 momentos que salientaram para mim em Londres. Nós visitámos o Growing Underground, que é... Portanto, são as fotos que vocês podem ver aqui atrás. Portanto, basicamente, esta malta teve uma ideia giríssima. Compraram um bunker da Segunda Guerra Mundial, que já não era usado há mais de 50 anos, e decidiram começar a crescer plantas de 33 metros debaixo do chão. Portanto, como vocês devem imaginar, em termos tecnológicos, tem uns desafios muito interessantes. Em termos de controlo, é completamente diferente da estufa de lona típica. E foi, de facto, fantástico. Quer dizer, aquilo é um bocadinho assustador. Mas é fascinante ver aquilo que a ingenuidade e a necessidade de fazer reaproveitamento de espaço pode levar. Também visitámos a Grow Up. A Grow Up é uma organização sem fins lucrativos em Londres. Foi criada por um casal e basicamente a ideia deles era mostrar ao público a noção de cultura urbana. Basicamente eles construíram portanto, o contentor, protótipo, estufa que está aqui atrás. Foi feito com base numa campanha de crowdfunding. Portanto, eles financiaram o que vocês podem ver no Kickstarter.
foi um sucesso e neste momento eles estão a vender este mesmo produto a escolas, organizações públicas. Já agora, aquilo não é bem hidroponia, ou seja, aquilo que vocês veem ali embaixo dentro do contentor é na verdade um tanque com peixes. Portanto, os jets dos peixes são utilizados para enriquecer a água de nutrientes, que por sua vez vão ser filtrados pelas plantas. Portanto, há aqui uma simbiose. Não se chama hidroponia, chama-se aquaponia. Portanto, estamos a crescer plantas e peixes ao mesmo tempo. Portanto, permite um melhor aproveitamento de espaço e há aqui uma simbiose muito grande entre as duas espécies. É um projeto muito interessante. Portanto, neste momento a Grow Up está a construir uma estufa de dimensões consideráveis no topo de um edifício em Londres e provavelmente serão um dos primeiros utilizadores da tecnologia Cool Farm. E chegamos então à reta final. Portanto, obviamente, como vocês devem imaginar, ter uma equipa a tempo inteiro, construir protótipos, pagar viagens, não fica barato e chega a uma altura na vida de uma startup em que é forçosamente necessário arranjar investimento externo. Portanto, neste caso, nós penso que temos tido um caminho bastante interessante, portanto, graças também ao Lisbon Challenge, portanto, fomos introduzidos a uma série de investidores. Neste momento estamos a negociar a nossa primeira ronda de financiamento com investidores portugueses. Infelizmente não vos posso dar grandes detalhes. Posso-vos dizer que, ao contrário do que muita gente imagina, há muito dinheiro em Portugal de investidores privados à espera de ideias boas. Portanto, provavelmente lá fora há sítios onde é mais fácil para um empreendedor crescer e ter oportunidades, mas não é impossível em Portugal. Portanto, as oportunidades existem, tudo o que é preciso é vontade que as coisas aconteçam, porque de facto o dinheiro está à nossa espera. Para nós, o investimento era quase a meta final, portanto era o nosso objetivo. A esta altura posso-vos dizer que o investimento na verdade não é o fim, é só o início, mas isso é outra história e irá ficar por outra altura. Obrigado.